Olá! Iniciamos então o terceiro volume do PET de Geografia. Estamos aqui com o primeiro ano, né? O tema da primeira semana do PET é a degradação dos recursos naturais. A gente observa aí ao longo da história humana, à medida que o homem vai dominando o uso de novas tecnologias, ele vai cada vez mais explorando e, infelizmente, degradando os recursos naturais, né? Então, a gente tem aí, né, um grande histórico de degradação e como que ele se passa, né? Ao longo da história, o ser humano vive por meio da natureza, retira o seu sustento por meio da natureza, a priori só extraindo os produtos necessários à sua sobrevivência, posteriormente cultivando e etc. Né? Isso tudo possibilitando a evolução do homem, até que em um determinado momento a nossa capacidade de exploração da natureza em virtude do desenvolvimento tecnológico, ela vai se tornando cada vez mais intensa, né? Então as civilizações a priori buscam progresso, conquistam tecnologias e dominam a natureza a seu favor, para a sua sobrevivência, para não ficarem tão dependentes da natureza e sujeitos às suas intempéries. Com a formação das cidades e a Revolução Industrial, né, cada vez mais a gente aprofunda a degradação da natureza, buscando atender às nossas necessidades. Muitas vezes transformando todos os elementos da natureza em uma mercadoria para o nosso enriquecimento. Então, essa exploração ela vai se tornando cada vez mais intensa para atingir as nossas necessidades, principalmente muitas vezes a necessidade do lucro. À medida que o período industrial avança, a nossa capacidade então de consumir os recursos da natureza também avança, né, com uma velocidade cada vez maior. E aí a gente vai tendo cada vez mais, em virtude dessas novas máquinas, a poluição do ar, a poluição dos rios, a poluição da natureza de uma forma geral ou a simples degradação e consumo dos bens e recursos naturais. Uma aceleração da nossa capacidade de consumir bens e recursos naturais, principalmente recursos esgotáveis, né? Com a oferta de emprego e uma esperança de vida melhor, né? Frutos das inovações na medicina e etc., as populações crescem, as cidades crescem, e aí cada vez mais se transforma a natureza para se criar um bem-estar para o ser humano, mas em detrimento, provocando a destruição da natureza. Então, a gente vai usando cada vez mais combustíveis fósseis, não renováveis, né? Usando materiais altamente químicos na indústria. Esses materiais eles emitem poluentes que são extremamente prejudiciais à saúde e poluem o ar. Os processos industriais também geram efluentes que vão poluir os cursos d'água. A gente polui o solo com a quantidade imensa de lixo que é produzida. Então a gente vai aí, né, criando várias complicações para o meio ambiente, né? Então, com o decorrer do tempo, esses processos se repetem cada vez em uma proporção maior à medida que a população aumenta e que a nossa capacidade de, vamos dizer, de consumir a natureza aumenta, né? Acumulando aí contaminação do ar, da água e da terra. Então a gente tem a atividade número 1, relacionada às águas subterrâneas, né? Então a gente tem aí um mapa dos dois principais sistemas de aquíferos brasileiros, a informação que um aquífero é um conjunto de formações geológicas que podem armazenar águas subterrâneas. Observe o mapa e descreva a importância dos aquíferos para o território brasileiro. Aqui em zoom a gente tem então os nossos dois principais aquíferos, o SAGA, tá, gente? Aqui, ó, Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é formado pelo aquífero Alter do Chão, entre outros aquíferos, né? Então, observou-se e registrou-se, se não me engano, acho que em 2013 ou em 2015, acho que foi em 2013 mesmo, registrou-se o sistema de aquífero SAGA,
que é composto por mais de um aquífero, o Alter de Chão, Guarani, entre outros aquíferos existentes aqui na região amazônica, formando um grande aquífero denominado então pela sigla SAGA. Ele tem uma extensão enorme, um grande volume de águas, né, assim como o sistema de aquíferos Guarani. Perdão, gente, eu falei Guarani aqui, não, é outro indígena que eu esqueci, um nome de referência indígena que eu me esqueci aqui, além do Alter de Chão. Então, o sistema de aquífero Guarani, aqui na região sul-sudeste, centro-oeste, né, também com uma grande extensão, com um grande volume d'água, uma grande importância para essas cidades, essas grandes cidades aqui da região onde ele está localizado. Aquífero, gente, eu trouxe essa outra imagem para elucidar melhor, né, como que funciona o aquífero, né? A gente tem aí rochas permeáveis aqui em superfície que vão permitir que a água percole, que a água se infiltre e se deposite aqui em porções subterrâneas. Ao mesmo tempo que ele é extremamente positivo por conter água potável, água doce, em condições de ser consumida, ele está muito suscetível também, principalmente um aquífero numa área extremamente industrializada, urbanizada, com uma agricultura que utiliza agrotóxicos e defensivos em grandes quantidades, como o aquífero Guarani, que a gente percebe aqui, né? A área extremamente agrícola, a área urbanizada, a área agrícola também com o uso de defensivos e agrotóxicos. O que acontece? Eu falei rocha permeável que permite a infiltração da água e o seu depósito aqui em camadas subterrâneas. Então, da mesma forma que a água se infiltra, a gente tem também, se tiver um curso d'água poluído, essa poluição se infiltra. Aqui agriculturas com uso de defensivos agrícolas, isso vai lixiviar aqui em superfície, em algum momento isso vai infiltrar e pode contaminar essas águas. A poluição do esgoto, fossas sépticas, ou na verdade fossas negras, né, que são poluentes, depósitos de combustíveis que, se não bem armazenados, podem vazar para o subterrâneo e também contaminar esses aquíferos, né? Então, a importância de se criar uma gestão desse recurso hídrico que, né, aí, gente, um dado que eu não informei aqui, ó, a gente tem o aquífero Guarani, ele não é um aquífero que está somente no território brasileiro, ele também extrapola para os nossos vizinhos sul-americanos aqui, né? Então, a importância aí da gestão compartilhada desse recurso hídrico, a importância de cuidar para não poluir esse recurso, né? O volume de água do aquífero Guarani é muito grande, a região sul-sudeste são regiões que consomem grandes quantidades de água na indústria, na agricultura, que demandam uma grande quantidade de água, e o aquífero ele tem o potencial de fornecer essa água, mas se não bem cuidado, o aquífero ele pode ser poluído antes de termos condições de utilizar esse recurso. Então, a primeira pergunta: a importância dos aquíferos para o Brasil está relacionada ao desenvolvimento econômico e social do mundo. Isso porque a utilização desenfreada da água doce que circula em superfície é cada vez maior, bem como a poluição por agrotóxicos, fertilizantes químicos usados na agricultura, por resíduos de processos industriais, esgoto doméstico, lixões, né? Então, nesse sentido, a função das reservas hídricas é abastecer o mundo. Essa é a importância dos aquíferos, né? A pergunta era qual era a importância é essa. Então, é uma alternativa viável, sustentável e confiável para suprir a demanda de abastecimento das populações. Essas reservas contam com uma grande quantidade de água doce, de boa qualidade, que muitas vezes até dispensam tratamento, né? Por não terem sido poluídos com esgoto doméstico, como são os cursos d'água. Claro, quando elas não são poluídas, né? Como eu falei lá atrás. Então, a gente tem aí que só no estado de São Paulo, 80% dos municípios já usam a água dos aquíferos no seu uso diário, né? Dentre a sua utilização está a irrigação, indústria e lazer. Então, os aquíferos são extremamente importantes para o mundo e para o Brasil, nesse sentido de fornecer água doce, um bem fundamental à vida. 2. Leia o trecho abaixo.
Cidadania Ribeirinha muda a rotina de moradores do norte de Minas. Curso sobre educação ambiental na agricultura familiar movimenta comunidades ribeirinhas do São Francisco. Pergunta: o que são populações ribeirinhas e quais os principais problemas socioambientais que essa população enfrenta? Né? Então, a gente tem aí duas perguntas. Primeiramente, as populações ribeirinhas são esses povos que vivem à margem dos cursos d'água, dos rios, né, que vivem tradicionalmente na margem aí, nas margens desses rios, né? E tem como principais atividades a pesca, às vezes a pesca artesanal, né, o extrativismo nas matas de entorno, ou uma pequena lavoura para sua sobrevivência e até para venda assim, de algum consumo, de algum excedente, né, pequeno excedente. Quais as principais dificuldades dessas comunidades ribeirinhas? Né? Principalmente a degradação ambiental que os recursos naturais vivenciam, principalmente os rios, né? Como eles fazem uso dessas águas dos rios para irrigação, para o consumo próprio, para a pesca, né? A degradação de recursos naturais, como aconteceu recentemente no Paraopeba, prejudica essas populações, elas não vão poder sobreviver uma vez que elas vivam da pesca, elas não vão poder manter a sua sobrevivência se a água estiver contaminada para irrigar suas lavouras, né? Então a degradação, a poluição é uma grande dificuldade, né? Mas de forma geral, o que é o principal problema socioambiental? É a dificuldade de conciliar o desenvolvimento sustentável, né? Um desenvolvimento que não degrade também o meio ambiente, e que promovam o desenvolvimento econômico dessas pessoas, né? Elas precisam desses recursos naturais, do rio, da mata de entorno, da mata ciliar para sobreviver. Então eles não podem degradar esses recursos naturais, porque senão eles perdem a sua capacidade de sobreviver. Mas eles têm que comer, têm que pagar as contas, etc. Então como conseguir uma agricultura sustentável, uma pesca sustentável, né? Não pescando no momento de desova dos peixes, entre várias outras coisas, né? Por isso o artigo traz aí, né, essa promoção de uma educação ambiental para que essas populações consigam preservar esses recursos importantes para elas. Mas a gente percebe também que que é fundamental que elas desenvolvam essa consciência e esses cuidados, mas também é extremamente importante que outros o façam para que não impacte no meio de sobrevivência dessas populações, que são os rios e as matas ciliares, né? Aqui a gente tem um trecho para responder as questões 3 e 4. As cicatrizes profundas ainda estão abertas na geografia, no rio, nas pessoas e no meio ambiente, disse a ONG após coletar amostras de água em 21 pontos nas bacias dos rios Paraopeba e Alto São Francisco. Então, essa frase, né, uma passagem que traz para a gente a dor que ainda existe, né, em virtude da tragédia de Brumadinho, do rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, em Brumadinho. A gente tem aqui algumas imagens, né, mostrando a área da barragem antes do acidente, após o acidente, né, com todo a lama, com todo os dejetos aqui, né? Aqui também uma foto mais focada, né, da barragem, o ponto de rompimento e toda a lama e a destruição provocada, né? E muitas vezes é difícil falar sem falar da impunidade, né? O quanto a geografia, a gente pensa em o rio, enquanto o país é prejudicado, né, enquanto nação, enquanto os nossos recursos são degradados para provocar o enriquecimento de algumas companhias, e como a degradação fica para a nossa população brasileira, né? E o enriquecimento agora, a dificuldade dessas pessoas de receberem indenização, a dificuldade dessas pessoas de restabelecer o seu ganha-pão, né? E aí a gente percebe que a natureza é transformada em mercadoria, que enriquece alguns,
mas que os danos, né, e a gente discute sempre, eu gosto de discutir muito isso nas minhas aulas, né, os danos ambientais ficam para a população aqui, que não enriquece com essa exploração, mas que fica com todo o ônus dessa exploração predatória da natureza. A gente tem aqui, né, outras duas imagens da barragem estourando, de como ela atinge o sustento de famílias, né, gente? Aqui, ó, uma horta que é atingida, que essa pessoa que tem a sua sobrevivência aqui retirada dessa plantação, ela vai ter essa atividade impactada e não vai poder vender suas verduras. Então, como vai sobreviver? Como que isso precariza a vida de pessoas que muitas vezes já podem estar em condições econômicas complicadas, né? A quantidade de vidas que foi perdida, né? Então a gente tem aí os prejuízos imediatos, os prejuízos irreparáveis da vida humana, os prejuízos reparáveis, mas muito complicados do sustento econômico de muitas famílias, né? Que sua casa, a gente sabe aí que a questão da casa própria no Brasil é tão complicada, as pessoas conseguirem conquistar esses recursos fundamentais à sua sobrevivência e em segundos ver isso sendo invadido pela lama, como aconteceu, né? Então, a pergunta pede para vocês redigirem um parágrafo explicando as consequências do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e as consequências socioambientais desse rompimento, né? Então, é uma resposta pessoal, vocês têm que responder aí considerando todos esses impactos que eu falei para vocês, né? Eu já citei eles aqui, aí vocês cada um redigam um parágrafo sobre essa tragédia. Depois, número 4, cite algumas medidas que, na sua opinião, são essenciais para minimizar os prejuízos das populações ribeirinhas. Acho que muito importante responsabilizar as companhias quando isso acontecer, né? Elas têm que pagar indenizações, multas, o mais ágil possível, né? Elas têm que também ressarcir o poder público, porque o corpo de bombeiros, muitas vezes o governo que vai prestar essa assistência mais imediata a essas famílias, etc., que ele tem um grande ônus financeiro gerado e ele tem que ser ressarcido disso, porque o dinheiro do governo é o nosso dinheiro, é a nossa contribuição, né? Então, tem que ter um sistema cada vez mais eficiente de monitoramento desses empreendimentos de alto risco, né? Uma legislação ambiental mais firme, mais rigorosa para que esses empreendimentos estejam em dia, estejam monitorados, né? Uma barragem ela não rompe a troco de nada, né, gente? Então, assim, embora os documentos preliminares, alguns documentos diziam, né, da regularidade da barragem, se ela estava regular porque, né, o que provocou o rompimento? Não houve um terremoto, não houve nenhum desastre natural que justificasse esse rompimento, né? Então tem que ser responsabilizada pesadamente, tem que arcar com os prejuízos, porque quem arca com os benefícios é a empresa, então ela também tem que arcar com os prejuízos, não a população. A prevenção, monitoramento constante então desses empreendimentos e a reconstrução dentro das possibilidades, né, de toda a infraestrutura local prejudicada. E aí vocês também, né, aqui são algumas possibilidades, vocês vão registrar de forma pessoal a opinião de vocês. A última questão, número 5, pede para vocês observarem a imagem e responderem. Então a gente tem aqui uma área de morro, né, muito comum nos aglomerados brasileiros ocuparem aqui as áreas de morro. E aí uma quantidade imensa de lixo que desce, né, morro abaixo. A ilustração acima mostra uma realidade causada pelos intensos deslizamentos. Em sua região, quais os principais impactos decorrentes das intensas chuvas e deslizamentos no ano de 2020? Então, observando aqui a imagem, né? Então, esses deslizamentos, à medida que os solos brasileiros são profundos, né? Principalmente os latossolos, à medida que a gente tem chuvas intensas em áreas sem cobertura vegetal ou áreas muito íngremes, essas áreas vão ficando saturadas de água e a gente tem aí os deslizamentos, quando a terra, né, se desfaz e desce
vertente abaixo, levando aí o que tiver no seu caminho, né? Casas, asfalto, etc. Uma realidade que infelizmente a gente acompanhou de perto nesse ano de 2020, né? Um ano... Que ano, né, gente? Vamos dizer assim. Que ano que já começou com a memória da tragédia de Brumadinho, fazendo ano, com novas tragédias acontecendo na nossa região metropolitana de Minas Gerais, né, aqui em Belo Horizonte. Eu falo de Betim também sofreu muito com as chuvas nesse início de 2020. Então, uma resposta pessoal para vocês se registrarem, como os meus alunos, né, são aqui de Betim. Tem aqui, eu fiz um apanhado de imagens do Google mostrando os impactos na região no início desse ano, né? Alagamentos, várias ruas alagadas, casas destruídas, queda de muro, queda de barreira, deslizamento na região de Teresópolis e outras regiões, né? Outras ruas alagadas, a Edmeia Márcia Lazzarotti, entre outras, né? Belo Horizonte também sofreu com a Tereza Cristina, com regiões, até regiões, né, populações de um melhor poder aquisitivo, que também sofreram com alagamentos, inundações das suas vias, né? Chuvas muito fortes, né? Aqui deslizamentos também. Então, os impactos foram imensos, cada um vai responder, né, na sua região aí como foi atingido. Então a gente termina assim essa aula do PET e até a segunda semana.